Meus irmãos, boa tarde, paz de Cristo, paz do Senhor Jesus para quem está entrando agora nessa transmissão ao vivo, nessa tarde, domingo, a paz do Senhor. Deixar com vocês mais uma mensagem, antes de ir ao vídeo, a palavra, eu peço a você que está assistindo, que está se conectando agora aqui, que curta esse vídeo, compartilhe, comente, também se inscreva no canal se você ainda não está inscrito no canal. A palavra diz assim no livro de Ruth, capítulo 1, no versículo 20. Porém ela lhe dizia: não me chameis Noemi, chamai-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia eu parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis de Noemi? O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe. Chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. O sofrimento de Noemi foi muito grande e deu tudo errado quando ela saiu do território de Judá, junto com seu marido, com seus filhos. Aquela família saiu de Judá, partiram para os campos de Moabe. A princípio parecia ter sido uma boa escolha, uma escolha que melhoraria a vida deles, mas desdobramentos, as coisas que aconteceram, né, acabaram acontecendo, não foi nada disso premeditado, planejado, e a família se dissolveu, foi destruída devido à morte do marido de Noemi, devido à morte dos filhos. Lhe restaram apenas as suas duas noras. E ela regressa, Noemi decide voltar para o território de Judá, e uma das suas noras não volta, parte para sua casa, para os seus, essa nora chamada Ofra, e Noemi tem uma outra nora chamada Ruth, e essa acompanha Noemi. Mas é interessante que no texto em que nós fizemos a leitura, ela diz assim, olha, não me chameis Noemi. Ela fala para as suas noras, né? Porque Noemi em hebraico significa feliz, significa alegre, agradável, aquela que se deleita, aquela que se alegra. E naquele momento era tudo o que ela não vivia, era tudo que ela não sentia, alguém feliz, alguém alegre, alguém que estava se deleitando com as coisas boas da vida, as coisas boas que aconteciam. Não, tudo que acontecia era de ruim, estava dando tudo errado. Ela diz, não me chame de Noemi, chamai-me de Mara. E Mara significa amargo. Lembrando aqui do episódio de quando o povo de Israel estava no deserto, eles bebem uma água e aquela água era muito amarga. Eles chamam o nome daquele lugar de Mara, as águas de Mara, ou águas de Meribá. Significa amargo ou amargoso, né? Amargurado ou amargura. E de fato ela fala, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia eu parti. Partiu cheia, saiu de Judá cheia de recursos, mas retorna vazia para Judá. Essa era a situação dela. Ela saiu talvez do centro da vontade de Deus para a vida dela, com recursos, mas voltou vazia. E às vezes as nossas jornadas são assim. Todos nós temos um pouco de filho pródigo, porque às vezes nos distanciamos do Senhor cheios, não nos faltando nada, bem abastados, né? Com recursos, com saúde, com emprego, com família, com tudo. Mas quando as coisas começam a dar errado na terra, longe da terra do projeto de Deus, do centro da vontade do Senhor, nós voltamos vazios. E ela diz, o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Eu não vou aqui entrar dentro da questão de toda a reviravolta que Deus fez, que foi de uma forma maravilhosa. Eu convido os irmãos a ler depois com calma o livro de Ruth. É um livro pequeno, um livro de 4 capítulos. Mas o Senhor muda a história de Noemi. Ele transforma aquele cenário de destruição, é isso que Deus faz. Ele transforma o cenário de destruição e ele restaura a vida daquela mulher. Então, aquele sofrimento tinha um propósito muito maior. Talvez não fosse fácil de compreender naquele momento que ela estava vivendo aquilo, mas ela permaneceu firme. E o texto diz assim,
Lá em Ruth, capítulo 4, no versículo 14, quando Deus muda tudo na vida de Noemi, e as mulheres da cidade viram para ela e dizem: olha, bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar um remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Olha que coisa maravilhosa, o testemunho dela correria daquilo que Deus fez na vida dela, na sua família. E diz assim: ele te será por restaurador da alma e nutrirá a tua velhice, pois a tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Aí Noemi tomou ali o seu neto, né, como um filho, ela o criou, tomou em seu colo e foi a sua ama, foi como uma mãe para ele. E no versículo 17 diz: e as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe deram o nome de Obed. E aqui eu vou voltar no título do vídeo, né? Todo sofrimento tem um propósito, e esse sofrimento que Noemi passou tinha um propósito, como o sofrimento que você passa hoje também tem um propósito. O nome foi dado da criança de Obed. Obed, diz o versículo 17 do capítulo 4, que é pai de Jessé. Jessé, que é pai de Davi. Olha o propósito. Aquela criança que Noemi pegou nos seus braços, em seu colo, ia se tornar o avô de Davi. Obed, pai de Jessé, pai de Davi. Olha que coisa maravilhosa. Que Deus muda, Deus cumpre os seus desígnios na vida daquela mulher. E minha irmã, meu irmão, que você que está ouvindo essa mensagem nessa tarde de domingo, Deus é especialista em descortinar o seu projeto, em nos revelar os seus grandes propósitos que Ele gera em meio ao sofrimento. O sofrimento nada mais é do que a gestação do milagre. E é isso. Como toda gestação, há dor, desconforto, incômodo, ansiedade, mas isso tudo é passageiro. Tudo isso é passageiro. Deus, Ele vai te conduzir a um novo momento, vai te revelar o propósito disso tudo, assim como revelou na vida daquela mulher, que era uma mulher cujo nome significa alegria, cujo nome significa felicidade, né? Mas era uma mulher que estava vivendo uma situação de amargura. Talvez aquela felicidade que outrora você conheceu esteja tão longe, e hoje você também esteja vivendo uma situação de amargura. Mas isso passa. E isso acaba. O Senhor muda. O Senhor transforma. Creia. Agora você tem que permanecer. Ontem eu falei sobre isso no vídeo que eu gravei ontem à noite, né? Não volte atrás, não pare, prossiga. Permaneça em prosseguir. Permaneça nessa atitude de caminhar, ainda que se arrastando, né? Porque muitas vezes nós caminhamos nos arrastando. Pela graça mesmo. Aquela mulher, ela entendeu que ela não podia mais se distanciar do centro da vontade de Deus. E em dado momento ela vira para Ruth e ela fala assim: olha, não se afaste dos campos de Boaz, porque o que Deus vai operar vai ser aqui. E hoje fica isso para nós. Não viemos a nos afastar dos limites que o Espírito Santo nos deu, porque o que Deus vai operar vai ser dentro desses limites. Não é fácil, não é fácil permanecer nesses limites, permanecer na esperança, permanecer na promessa. A promessa é uma loucura. Como eu sempre falo, as pessoas têm muita dificuldade de entender essa soberania, mas a promessa é quando Deus ele dá uma sinalização de que Ele vai intervir em algum momento. É uma garantia. Deus não é obrigado a intervir, mas quando Ele promete, Ele está dando uma garantia de que Ele irá intervir. Isso que é promessa. Deus ele não é obrigado, Ele pode intervir, Ele pode usar a graça irresistível, como diz o pensamento arminianista, mas Ele não é obrigado. Mas quando Ele promete, quando Ele fala, eu farei, Ele está dizendo aqui dentro da sua vida,
do tempo da sua vida, da sua história, em algum momento ele vai sim atropelar o livre-arbítrio, ele vai sim atropelar as circunstâncias, as situações, e ele, dentro da sua soberania, cumprindo a sua promessa, fará. E agindo ele, ninguém o impede. Agindo eu, quem me impedirá? Ele questiona. Quando ele planeja fazer, nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Tu entrega o teu caminho ao Senhor, literalmente. Fala, Senhor, está aqui. É com o Senhor. Estou tirando minha mão, não dou mais conta. Mas o Senhor pode. Confia nele. Sobretudo permaneça no centro da vontade dele para a sua vida. Que assim como ele mudou o cativeiro de Noemi, mudou a vida daquela senhora, daquela mulher, eu creio que ele vai mudar a sua vida. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa tarde. A paz do Senhor Jesus.